Vamos com Socorro, Juliana? Ok. Meio Norte Mundo com Socorro Sampaio. Olá, Socorro, boa tarde. Tudo bem? Olá, Matheus, você está com um rosto tão feliz. Bom, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Brasil, ao vivo, direto de Dublin, na Irlanda, em mais um belo dia de sol. Isso, que coisa boa. E começamos com os protestos que ganharam a Europa, né? Os protestos antirracismo. Pois é, Amadeu, sobre os protestos, o ex-policial, que agora ele é ex-policial, que acusado de matar o George Floyd, o Derek Chauvin, ele vai hoje, a primeira audiência dele acontece hoje. Essa audiência que deveria ter acontecido na semana passada e foi adiada para hoje. É uma audiência virtual, ele vai prestar depoimento e nesse depoimento ele vai se declarar culpado ou inocente. O Derek, que é acusado de homicídio em segundo grau, que é quando o autor tem intenção apenas de causar danos corporais à vítima. Os outros 3 policiais que participaram da ação são acusados de favorecer, de ajudar e favorecer o homicídio. Os 4 devem ir a julgamento, deve ser júri popular. Já o enterro do George Floyd acontece amanhã em Houston, Texas, no estado do Texas. Houston é a cidade em que ele cresceu, que ele foi criado. E o candidato Joe Biden, quer dizer, deve ser o candidato democrata que vai enfrentar o Donald Trump, nas eleições do próximo mês de novembro, o Joe Biden vai até Houston hoje, ele vai se encontrar com a família do Floyd, mas ele não fica para o enterro amanhã, ele foi desaconselhado pelo serviço secreto a participar do funeral, que considerou que não seria seguro para o candidato, ainda não totalmente oficializado, mas deve ser ele, o Joe Biden. Agora, quanto aos protestos, Amadeu, os protestos continuaram durante todo o final de semana, protestos em várias cidades dos Estados Unidos e também protestos em vários países. Na cidade de Seattle, a gente vai ver as imagens aí, um homem invadiu uma manifestação, na verdade um carro, o homem tentou atropelar manifestantes e disparou contra um deles. A gente vê aí imagens do carro acelerando em direção à multidão. O suspeito foi preso, ele continua em custódia da polícia, a arma dele também foi recuperada. A vítima é um afro-americano de 27 anos, ele foi atingido no ombro, mas não corre risco de morte. Isso em Seattle, nos Estados Unidos. Agora a gente vai para o outro lado do Atlântico, aqui na vizinha Inglaterra, em que os protestos de ontem, as manifestações de ontem na cidade de Bristol, na Inglaterra, os manifestantes derrubaram a estátua de um traficante de escravos e jogaram essa estátua na água. A polícia acompanhou tudo e resolveu não intervir. Hoje, em entrevista, o prefeito da cidade de Bristol, o Marvin Rivers, diz que não concorda com o vandalismo, mas ele diz que também não pode fingir que ter uma estátua de um comerciante de escravos na cidade dele, para ele, é uma afronta, porque o prefeito de Bristol é filho de imigrantes da Jamaica. Ele diz que é uma afronta. Disse ainda que a estátua vai ser recuperada e que deve ir para um museu, porque faz parte, boa ou não, faz parte da história da cidade. Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele disse que ele considerou um ato criminoso. O Boris Johnson disse que quem não gosta, se você não gosta da estátua, você pode fazer uma campanha para remover essa estátua. Mas isso que aconteceu ontem, ele disse que foi um crime e que a polícia deve punir os culpados. Essa estátua foi erguida, uma estátua de bronze, foi erguida em 1895. E o homem é Edward, tem o nome dele aqui, Edward Colston. Ele, Amadeu, ele traficou cerca de 80 mil homens, mulheres e crianças da África para as Américas no século XVII. Amadeu. Bem, vamos agora para a Covid-19, os números e Nova York está querendo voltar à normalidade. A gente mostra daqui a pouco a primeira fase do desconfinamento, Amadeu. O número de mortos em todo o mundo, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins, quase 410 mil mortos, são 409.886 mil mortos, e o número de infectados por volta aí dos 7 milhões. Ontem foi o recorde diário
de novos casos de Covid-19 em todo o mundo, informou a Organização Mundial da Saúde. Foram registrados ontem 136 mil novos casos e 75% desses novos casos ocorreram em 10 países das Américas e do Sudeste Asiático. Agora a gente vai para a cartela com os 5 países com maior número de mortos. Estados Unidos, 116.933 mortos, Reino Unido 40.680, Brasil em terceiro lugar com 36.455 mortos e o número de infectados chega perto dos 692 mil. A Itália com 33.964 mortos e a França com 29.158 óbitos. Esses números da França são números de ontem. Agora a gente vai para Nova York, Amadeu, porque hoje é um dia importante para a cidade. Nova York, que registra só a cidade de Nova York, cerca aí de 22 mil mortes e por volta de 200 mil casos confirmados de Covid-19. E hoje começa na cidade de Nova York, é a primeira fase do desconfinamento, isolamento que durou aí 78 dias, é o mais longo de todo o país, é o mais longo dos Estados Unidos. Cerca aí de 400 mil pessoas voltam ao trabalho nas fábricas, construção civil e as lojas também já podem funcionar, mas tem que ser em espaços abertos ou apenas com serviço de retirada. E o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, marcou a data hoje andando de metrô. Ele foi andar de metrô pela cidade de Nova York. Acho que a gente tem uma foto aí, isso aí do governador, isso foi agora há pouco. Ele conversou com alguns passageiros. Hoje o estado de Nova York marca 100 dias em que registrou o primeiro caso confirmado de Covid-19 no país. A gente vai agora para outras atualizações sobre a Covid-19, com uma notícia boa que vem da Nova Zelândia, que sempre se orgulha de ter combatido o vírus. Agora o país está totalmente livre do novo coronavírus. Não há mais Covid-19, e isso foi informação do governo. A Nova Zelândia venceu o vírus, não há casos ativos, não há mais casos ativos de Covid-19 na Nova Zelândia. Quase 40 mil pessoas fizeram teste para Covid-19 nos últimos 17 dias e ninguém testou positivo. Ainda de acordo com o governo, há 12 dias ninguém é hospitalizado com Covid-19 na Nova Zelândia. E o último caso de transmissão comunitária no país foi há 40 dias. Nova Zelândia, que tem aí cerca de 5 milhões de habitantes e registrou 22 mortes. E a última atualização de hoje, aliás, a penúltima, né, vem de Singapura, Amadeu, os casos assintomáticos nessa segunda onda de Covid-19 em Singapura. Agora, metade dos casos são assintomáticos. Isso afirmou hoje o vice-diretor da Força Tarefa contra o vírus em Singapura. Ele está sendo criticado porque o desconfinamento lá nessa segunda fase está sendo bastante devagar e ele explicou que é por isso, por causa dos casos assintomáticos que continuam ameaçando Singapura. E agora a gente vai ver aqui na Irlanda, Amadeu. Hoje também foi dia importante aqui na Irlanda, foi a segunda fase do desconfinamento. As lojas que deveriam abrir só no dia 29 de junho, essa reabertura foi transferida para hoje. O governo resolveu antecipar. A situação aqui está controlada, os casos diminuem a cada dia, o número de mortes o número diário de mortes também diminui. O governo resolveu antecipar e eu fui dar uma volta hoje no centro comercial de Dublin para ver como é que foi essa reabertura. O irlandês não perdeu tempo. No primeiro dia de abertura do comércio, após quase 3 meses de isolamento, o movimento no centro de Dublin foi além do esperado. Logo cedo havia fila na porta das lojas e os clientes não reclamaram da espera. Comprei 2 saias, 5 camisetas e uma blusa. Eu tinha que vir hoje, demorou muito tempo para abrir. Eu costumava vir aqui 5 vezes por semana, toda semana. Trabalho perto e passava meu horário de almoço na loja. Foi muito tranquilo lá dentro. Eu estava morrendo de saudade disso e feliz que a vida começa a voltar ao normal. Mais ou menos normal. Os provadores de roupas permanecem fechados, mas o prazo de 30 dias para trocar ou devolver o produto continua igual. Vendedores usam máscara ou viseira e adesivos no chão lembram dos 2 metros de distanciamento entre clientes.
Lissa, que trabalha em uma loja de sapatos, faz o controle na entrada. Somos 7 funcionários e aceitamos no máximo 12 clientes ao mesmo tempo. Me sinto segura e feliz em voltar a trabalhar. Já era hora. Nessa fase do desconfinamento, as lojas abrem 2 horas mais tarde e devem oferecer um horário preferencial para idosos. Enquanto eles não aparecem, as amigas Sofia e Lara aproveitam para olhar as novidades. Já fomos em algumas lojas, a gente está dando uma olhada. O tempo de espera na fila é curto, não temos medo, está tranquilo e as lojas oferecem desinfetante na entrada. Gregory aproveitou a abertura das lojas para comprar um tênis novo. O catarinense trabalha como entregador de comida, setor dominado pelos brasileiros aqui em Dublin. Aqui, pelo que eu vejo, assim, pelo menos uns 80% é certo que é brasileiro. Depois a gente vê bastante também agora, tá aparecendo bastante chileno, pessoas da Turquia, mas a maioria absoluta é brasileiro, em torno de 80%, creio eu. Então os brasileiros estão mantendo a Irlanda, pelo menos a população de Dublin, alimentada. Isso, aqui agora nesse momento de quarentena, todo mundo só podendo ficar em casa, bastante entrega e tudo mais, eles não estão passando fome, pode ter certeza. Então você está com bolso bem, tá bem de bolsa? Não, eu tô bem, não dá para reclamar, graças a Deus. Pois é, Amadeu, o transporte público também voltou a operar hoje com a mesma frequência de antes do isolamento, mas opera apenas com 20% da capacidade. E também só puderam reabrir hoje as lojas que têm, aí a gente viu, porta para a rua. Aquelas lojas que ficam em galerias e em shoppings, essas só podem reabrir depois da próxima segunda-feira. E o que também pode? O que eu posso fazer hoje também aqui na Irlanda, Amadeu? A gente pode fazer visitas, posso visitar amigos, no máximo 6 pessoas em espaços fechados e 15 pessoas em espaços abertos. E também já posso o deslocamento livre dentro de todo. Antigamente a gente só podia sair de casa em um raio de no máximo 5 quilômetros. Agora a gente pode andar livremente, circular livremente dentro do seu próprio condado, mais ou menos como se fosse dentro do seu próprio estado. Irlanda que tem 25 mil casos de Covid-19 confirmados e 1.679 mortes. Amadeu. Aproveite aí, Socorro, início da liberdade. Um abraço, até amanhã. Você viu, Amadeu? A gente diz que as pessoas vão mudar, vão consumir menos, vão pensar... Amadeu, eu fui na primeira hora de abertura e eu fiquei impressionada com as filas, Amadeu. Na primeira hora, num dia de sol como esse, no meio da tarde, as filas duplicaram. Isso só no primeiro dia. É isso, um abraço, até amanhã, Socorro. Olha, até amanhã. Todos nós estamos juntos para derrotar esse inimigo invisível, insensível, traiçoeiro, mortal. Para isso, o Mix Atacarejo está controlando a entrada de pessoas na loja quando necessário. E seguindo o decreto do governo, só é permitida a entrada nas lojas de pessoas com máscara e também apenas uma pessoa por família, com exceção para as pessoas que precisam de ajuda. Outra determinação do governo é a redução do número de carrinhos disponíveis na loja e nas vagas de estacionamento. Por isso, pedimos que você escolha horários de menor movimento para fazer suas compras e